Então, muito bom dia. Aqui hoje neste belíssimo cenário da zona do Tejo, em Lisboa, no Parque das Nações. Bom, último dia da semana, é a Cor do Dinheiro, versão matinal, ou seja, versão diária, sempre às 8 da manhã. E já reparou, thank God it's Friday. Bom, João Ferreira diz que está tudo bem com som e imagem. Eu vou só acertar aqui a posição da câmara. Já percebeu que estou a fazer isto em versão selfie. E o que é que tenho para si hoje? Olha, algumas coisas, uma imagem ainda não tão recheada como nos dias anteriores, mas vamos lá à conversa de hoje. Eu gostava de começar o programa de hoje com o período de ordem do dia. E porquê? Um assunto que houve um espectador que me disse aqui há dias que eu me tinha esquecido de tratar e que tinha prometido fazer isso numa das edições, salvo erro, da semana passada, que foi a venda de carros, o aumento brutal da venda de carros em agosto, mais de 30%. E na altura eu disse que ia falar do assunto e, nomeadamente, mandar uma piada à DECO. Bom, como sabe, este aumento de carros foi artificial. Perdão, este aumento de venda de carros foi artificial. E foi artificial porquê? Porque os consumidores ficaram com receio de um aumento do imposto a partir de setembro ou outubro por causa da alteração do método de cálculo das emissões poluentes. Passar de uma coisa chamada NEDC para uma coisa chamada WLTP. Ora, o WLTP reflete de forma mais real aquilo que são as emissões de gases poluentes para a atmosfera. E, portanto, não é naquelas situações ideais de laboratório como acontecia com a fórmula de cálculo anterior e, portanto, isso ia agravar, digamos assim, precisamente por causa do efeito penalizador da parte ambiental do imposto, ia agravar o valor dos carros. Bom, o que é que aconteceu? Primeiro, houve divulgação de informação por parte da imprensa. E isso tem todo um mérito. Mas depois houve uma outra parte disto tudo, e por isso é que eu mandei a piada à DECO, e quero mandar a piada à DECO, é que aqui houve uma parte que foi marketing por publicidade das empresas de carros. Porque se é verdade que algumas fizeram uma campanha limpa, não é? Estilo a dizer, bom, atenção, as coisas podem mudar porque as emissões vão ser, o cálculo de emissões, que o novo método vai ser superior e, portanto, o preço pode subir. Houve outros que utilizaram deliberadamente isso, quase que sugerir que os preços iam inevitavelmente aumentar e, portanto, que as pessoas deviam antecipar-se e fazer compras. Ora, porquê é que eu mandei a piada à DECO? Porque a DECO normalmente está muito atenta a tudo quanto é proteger o consumidor. Eu só fico impressionado às vezes porque é que é mais atento a umas coisas e não é mais atento a outras. Por exemplo, neste caso concreto, houve pessoas que me chegaram a escrever a perguntar assim, olha, é mesmo assim? Ou há aqui um push demasiado agressivo por parte das marcas só para poder vender e antecipar vendas? É claro que havia. E essas pessoas eu expliquei a situação, mas sinceramente suspeito que estas coisas deviam ser tratadas pelas ações de consumidores, nomeadamente pelo caso da DEC. Portanto, faz-me impressão às vezes estarem muito atentos a umas coisas e depois não estarem muito atentos a outras. Vou pescar o olho, está bem? Bom, já percebeu onde é que eu quero chegar, não sabe? Bem, agora vamos para o segundo ponto. Como sabe, a Apple lançou, eu estou a filmar com um, que é um iPhone, lançou novos, ou melhor, anunciou os novos telefones para esta campanha. E anunciou um XS, anunciou, que é da família do 10 anterior, um X Max e um XR. Bom, eu tenho uma admiração brutal pelas empresas que conseguem, com o marketing, fazer estas proezas. E essas proezas, depois, às vezes, não são denunciadas. Bem, estavam os analistas todos a explicar o que é que fazem o XS, o que é o X Max e o que é o XR. E às tantas alguém disse, olha, estão a ver aqui na máquina fotográfica há aqui uma grande novidade, que é a gente tira a fotografia e depois pode manipular a profundidade de campo. Profundidade de campo é aquilo que fica aqui por trás de mim. Se você estiver a ver neste momento a filmagem, a máquina está a filmar praticamente tudo, quando está com nitidez a minha cara e com nitidez ali o que está por trás. Ora bem, o novo sistema permite pegar depois da foto e manipular a parte de fundo. Dizer aquilo que nós dizemos em fotografia, borrar o fundo. Ora bem, eu acho impressionante como não ouvi ninguém dizer assim, bom, qual é a novidade disto? Já há outras marcas do mercado que fazem isto, nomeadamente a Huawei com o P20 Pro. Bom, eu tenho uma admiração brutal por estas empresas, conseguem às vezes surgir com coisas que aparecem a seguir a outros, não são originais e conseguem fazer este brilharete. Bem,
este é o primeiro ponto desta conversa. O segundo é dizer que acho incrível como é que a Apple, que tem vindo a registrar uma degradação dos seus produtos. Eu sou testemunha disto, já tive que mudar de iPhone. Aliás, o operador acabou mesmo por ter que mudar o telefone, porque o telefone tinha problemas e a Apple não resolvia. Como é que com todas estas borradas e estes problemas, enfim, o marketing da empresa consegue passar por cima de tudo isto? Enfim, olha, tirar o chapéu. Vamos lá à conversa de hoje então, que eu tinha prometido que ia falar da taxa dos nossos amigos do PST. Que é nossos amigos, salve seja. Bom, e então, como sabe, ontem, ou antes de ontem à noite, o Dr. Rui Rio disse que ia apresentar a sua taxa. Primeiro ponto. Erro brutal de Rui Rio. Disse que vai fazer. Não explicou o que é que vai fazer. Exatamente o mesmo erro que o Bloco de Esquerda, mas são erros deliberados, não é? Porque, já vou explicar. Porque o Bloco de Esquerda também disse, nós vamos criar isto, mas depois não explicou exatamente o que é que iam fazer. Bom, o PST fez a mesma coisa. Rui Rio fez a mesma coisa. Disse, nós vamos criar uma taxa também para penalizar as transações especulativas. Mas depois, quanto a explicar, zero. Bola. Mas foi deixando sair umas informações. Primeira questão é, este objetivo do PSD é o mesmo do Bloco de Esquerda. Os métodos, diz o PSD, são diferentes para lá chegar. Mas o objetivo é o mesmo. Tributar, não é taxar, não digam borradas em finanças públicas, é tributar as transações especulativas. Whatever that means. Bom, estas transações especulativas, diz o PSD e o Rui Rio, que são para quem compra e vende logo de seguida. Mas o logo de seguida é o quê? É 2 meses? É 3? É 6? É 8? É 9? É 1 ano? Não sei. Bom, primeira questão. Segunda questão. Porquê é que se tributa uma atividade onde se cria riqueza? Não é? Bom, vamos lá ver. Você compra algum ativo por A, acrescenta-lhe qualquer coisa e vende 6 meses depois. Mas vende não é porque a autoridade acha que você deve vender agora ou depois. Depois de 6 meses, você vende porque há uma oportunidade de mercado. É assim que funciona a economia de mercado. Bom, se a gente não quiser, isso faz como o PCP diz, é preciso nacionalizar tudo. Agora, o que não pode é dizer, eu aceito a economia de mercado e depois dão uns pontapés no baixo ventre. Não pode ser. Ou seja, se eu estou a criar riqueza, qual é o problema? Sou eu que meto ao bolso as mais-valias? Não, porque elas já têm uma tributação e o Estado beneficia com isso. Segunda questão. Eu não estou a modificar o ambiente, a cidade onde eu estou e a melhorá-la? Estou. Terceira questão. Isto é só uma questão de criar... a riqueza que se cria aqui é só as mais-valias? Não. E é esta burrada que nem PSD, nem Bloco de Esquerda, nem PCP conseguem perceber. Bom, que há burrice à extrema-esquerda, não tenho dúvidas. Mas que faz-me impressão haver burrice por parte de quem tem formação económica. E a burrice é esta. Mas quem é que disse que o processo de criação de riqueza no setor imobiliário se limita à compra e venda de imóveis? Bom, já percebeu você que há muita gente que está a comprar imobiliário em Portugal não é para revender a seguir, é para viver aqui. Vem viver aqui. Ora, imagina o que é isto na cadeia de distribuição, associada no cluster, se você quiser, como se diz hoje em dia, associado ao mercado imobiliário. Olha, serviços, limpeza, comércio à volta da zona, promoção que se faz de Portugal no exterior. Ora, isto não é um efeito de riqueza que compensa qualquer aspecto egoísta de quem compra e vende? Eu não tenho a mais pequena dúvida. Não consigo perceber porque é que o PST não percebe isto. Que a extrema-esquerda, como eu dizia, haja borrada nestas coisas, eu percebo. O PST, não. Bom, agora vamos então à segunda questão. Se o objetivo do PSD, como disse o Rui Rio, é o mesmo do Bloco de Esquerda, então qual é que é a vantagem para o PSD? Ou seja, o que é que o PSD vai lucrar com isso? Bem, eu vou fazer aqui apelo à memória dos espectadores mais velhos. Quem tiver mais de 40 anos, lembrar-se-á de um spot que passava na televisão no final dos anos 70, que era do restaurador Olex. Aquilo era tão mal feita, mas tinha piada. Hoje em dia olhamos para aquilo, não sei se está disponível no YouTube, faça lá uma pesquisa. Restaurador Olex. Então dizia assim, aparecia um branco com carapinha.
e aparecia depois um preto com cabeleira loira. E o spot dizia qualquer coisa assim: bom, um branco de carapinha e um preto de cabeleira loira não é normal, não é natural. E portanto, o que é que eu quero cascar com isto? O hábito não faz o monge. Se o Rui Rio quer passar por os pingos da chuva à lá Bloco de Esquerda e conquistar aquela gente do Bloco de Esquerda, bom, ou do PCP, a única coisa que eu tenho a dizer é isto: olha, um preto de cabeleira loira não passa por branco. E um branco com carapinha não passa por preto, como dizia o restaurador Alex. Portanto, qual é a necessidade? Quem é que eleitor do Bloco vai achar que o Rui Rio é um homem de esquerda? Não é? Quer dizer, é verdade que ele tem ali os seus tiques de direita socialista, mas estão a ver onde é que eu quero chegar. O PSD não ganha nada com isto. E é chocante que o PSD, em vez de estar a fazer este tipo de burradas, não se lembre de ir fazer alternativas, que já vamos falar a seguir. Bom, mas vamos pegar na questão do imposto em si. O PSD também fez sair outra informação. Aliás, Rui Rio: não, isto não vai alterar a carga fiscal. Espera aí. Como é que é? Então, a gente está a meter um imposto novo, mas depois não vai haver aumento de carga fiscal? Então o que é que o Dr. Rui Rio vai fazer? Vai baixar outros impostos? Eureka! Então se o objetivo dele, para já, não devia ser manter a carga fiscal, o PSD devia ter feito o que fez a Assunção Cristas. Quer dizer assim: não, nós vamos é baixar os impostos. Porque os impostos estão, de facto, em Portugal já a um nível inaceitável. Está a ver? Inaceitável. Isto é castrador, é penalizador da atividade económica, é penalizador da criação de emprego. É claro que depois já havia uns idiotas que vão dizer assim: não, mas está a ver, o emprego está a subir. Está a subir o tanas. O emprego está a subir em zonas de pouco valor acrescentado. Como, por exemplo, no turismo, onde há um exagero que agora já ninguém fala. Há 4 anos era, o pessoal, precariedade, a ganhar mal, empregos de má qualidade. Agora já ninguém fala disso. Está a ver onde é que está a crescer o emprego? O emprego de qualidade está a crescer pouco. E, portanto, ele cresce se nós dermos condições para ele crescer. Ora, é isto que o PSD devia estar a fazer. O que o Rui Rio devia estar a dizer não é: eu vou manter a carga fiscal. Não! É: eu vou baixar a carga fiscal. Eu não sei onde é que esta malta nos partidos tem a cabeça para vir propor coisas destas. Bom, mas vamos lá, então, à história da criação de riqueza. Bom, que é o terceiro ponto. É óbvio, se não viu o think tank de ontem com o Jorge Marrão e com o Joaquim Guiar, eu peço-lhe um favor, vá ver. Porque o think tank foi muito elucidativo em relação a esta questão do imposto de imobiliário, do Bloco de Esquerda e do PSD. E dizia o Jorge Marrão, muito bem, que o objetivo do Bloco de Esquerda compreende-se do ponto de vista do Bloco de Esquerda, que é: o Bloco de Esquerda tem um problema. É um partido urbano. É um partido que não entra bem no campo, na província. E, portanto, tem que fixar este eleitorado urbano. Onde é que está o problema deste eleitorado urbano? Está nas pessoas jovens, nos jovens, que não têm trabalho, andam à procura de primeiro emprego, que não têm dinheiro para comprar casa, não têm dinheiro para arrendar uma casa, nomeadamente certas zonas de Lisboa, e, portanto, o Bloco acha: deixa-me lá assegurar estes gajos, porque são estes tipos que me dão a fundação que eu tenho. Bem, que o Bloco faça isto, eu percebo. O que não percebo é que os outros partidos têm a obrigação de ensinar como é que se cria riqueza, caem nesta história. O que os partidos deviam estar a fazer, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PSD, o CDS e o PS, é dizer assim: o que é que está mal aqui que impede que eu, em vez de estar a restringir a venda do imobiliário, diga assim: ponham mais no mercado. Está a ver? E como dizia o Jorge Marrão, e muito bem ontem no Think Tank, o facto de haver tanta gente a querer viver em Portugal quer dizer que isto é um país de qualidade. Quer dizer que o nosso imobiliário é atrativo. Quer dizer que nós temos condições para ir buscar gente de fora, que é o que Portugal mais precisa neste momento. Está a perceber? E, portanto, o que nós devíamos estar a fazer é dizer assim: o que é que eu preciso de fazer nas autarquias e no Poder Central para eu poder ter uma resposta tão rápida que daqui a um ano já haja mais imobiliário, seja novo, seja reconstruído, ou melhor, recuperado. E aqui é muito simples. Porquê é que isto não é feito? Olha, há duas questões. A primeira é reduzir a burocracia. A outra até era reduzir mais os impostos, porque depois você pensava a vender mais. Está a perceber? Às vezes os políticos não pensam nestas coisas. Bom, vamos lá à burocracia. Você já experimentou ir a uma Câmara Municipal e pedir autorização ou para fazer um projeto novo ou para recuperar? Já experimentou? Já experimentou perceber, aliás, já lhe aconteceu neste processo perceber quais são as limitações que lhe colocam pela frente? Numa Câmara Municipal e não só. Quase 700 pessoas. Belíssima prestação de acordo do dinheiro. Bom, desculpem lá isto, a baba, mas enfim.
Vou voltar à questão. Já experimentou? Experimente tentar fazer a recuperação do imóvel em certas zonas de Lisboa. E depois veja o que é que... Não é só a autarquia, é os outros institutos que se metem ao barulho, e pares e companhia limitada, os entraves que colocam. E o tempo que isto leva. Ou seja, já percebeu onde eu quero chegar. Há burocracia em excesso nestes processos. É isso que impede que haja mais oferta de imobiliário de um momento para o outro. Bom, agora a sua pergunta legítima é, então porquê é que os partidos não acabam com esta burocracia? Olha, é tão simples que me surpreende que você não te percebeu ainda. Porque ficam sem emprego. Percebeu? Aquele amanuense que está ali diz assim, falta aqui este documento. E você diz, está aqui, mas não pode ser, tem que ir ao notário. Está ali a ver o documento à frente. Bom, olhe, já foi ao instituto não sei das quantas, não vale a pena meter aqui o processo sem o estudo. Esta gentinha está ali para viver destes processos. Está a perceber? Mais, os partidos, miúfa, assustam-se todos quando dizem assim, se eu vou acabar com isto, o que é que eu ponho estas pessoas a fazer? Aqueles que me acompanham há mais tempo sabem que há uma pergunta que eu faço. Porquê é que o Estado cria lojas de cidadão e depois não despede as pessoas que estão por trás? As lojas de cidadão libertam muitos daqueles processos e pessoas que estão nos conservatórios e o diabo 4 e que deixam de fazer sentido. Porquê é que o Estado não liberta aquelas pessoas ou não as põe nos sítios onde elas fazem falta? Este é que é o problema de Portugal, porque os partidos borram-se todos, têm medo de perder votos, porque sabem que esta gente vai ficar sem emprego. Aquela coisinha que alguém está ali a fazer à sua frente quando você leva um documento, depois leva outro, só serve para uma coisa, para justificar o seu emprego. A doutora Manuela Freire, quando foi Ministra das Finanças, mandou fazer um estudo. E este estudo, dentro do Estado, descobriu que mais de 50% dos atos que o Estado faz são para servir o próprio Estado. Não é assim. Está a ver? Este é que é o problema. E ninguém tem coragem para acabar com isto. Porquê? Porque é sempre as eleições, o voto e o diabo 4. É por isso que o PSD, é por isso que o Bloco de Esquerda, é por isso que o PS e toda esta gentinha não faz estas reformas. Ou seja, reduzir ou mesmo eliminar a burocracia. Isso é que serviria... Já temos mais de 700 pessoas em direto. Muito obrigado. Isso é que serviria para baixar o custo e acelerar a entrega, a oferta de mais imobiliário do mercado. Bom, último ponto. Ontem houve uns simpáticos professores, alguns dos quais me seguem já há algum tempo, alguns com uma relação amor-ódio, não é? Gostam quando eu falo dos outros, mas chateiam-se quando eu falo deles. E outros só é uma relação de puro ódio, mas enfim, eu respeito isso e, como tenho as costas largas, também não fico nada preocupado. Dizia-me assim, você fez uma leitura errada dos números da OCDE. E eu disse, em que é que eu fiz uma leitura errada? Diga lá. Fui lá ver, não fiz leitura errada nenhuma, está lá. Bom, mas depois o argumento mudou. Epá, você não tem razão nem a OCDE, porque a OCDE está lá a metade, nem números que não estão corretos. E eu fico a pensar, espera aí, então, mas a OCDE fabricou os números? Não, alguém deu os números. Bem, primeira pergunta. Sinceramente, acham que um governo de esquerda vai fornecer dados errados à OCDE? Só contaram para você. Bom, isto quer dizer o quê? Que a OCDE não cometeu nenhum erro nas análises, não pode ter havido aqui alguma falha? Pode, claro que pode. Mas diga-me uma coisa, você acha que uma falhazinha aqui e ali nos números desvirtua o cenário global? Olha, se eu puser um ponto negro ali naquela casa que está ali atrás, isto desvirtua o cenário em que eu estou? Não, pois não. Eu estou no Parque das Nações, é um sítio lindíssimo, giríssimo. Esse é que é o ponto. Bem, veja só. Epá, eu não tenho convenção nenhuma a vender imobiliário aqui, está bem? Veja lá se depois aparecem piadas. Bom, então, agora vem a outra pergunta. Espera aí. Ó meus amigos professores, ó meus amigos enfermeiros, ó meus amigos médicos, ó meus amigos que pertencem a todas as corporações, a magistrados também, que têm um poder muito grande no Estado. Diga uma coisa. Você não acha estranho que a conversa seja sempre a mesma? De cada vez que há um estudo que é desfavorável para a nossa classe, a malta está mal, está errado, olha aquele, sacana, e não sei quanto, está aqui deliberadamente a manipular os números. Não acha estranho isto? A conversa é sempre a mesma. O erro é sempre dos outros, está a ver? A culpa é sempre dos outros. Não tem nada a ver connosco. Nós não somos muito mal pagos. Mas depois a CDE vai analisar os números em concreto e diz assim, não está nada, está a ver, olha, já comparou, você com outros. Eu até lhe vou dizer mais. Eu acho que o estudo não é só preocupante para quem está em Portugal. Do género de professores ganham mais de 35% do que os outros quadros qualificados.
É grave porque, inclusive, em comparação com outros países da OCDE, inclusive países envolvidos, a classe dos professores em certas áreas tem mais privilégios do que os outros. Ora, isto é um país pobre. E estes benefícios, estes privilégios, têm que crescer à medida que o país cresce. Ora, como o país não está a crescer quase nada, porque estes 2,1% comparam mal com tudo quanto anda a passar aí pela Europa, e vamos crescer ainda menos, nós não podemos ter crescimentos desta ordem. E já agora, lembra-se daquela história que eu analisei ontem, que foi outra coisa que me criticaram os professores. Você diz que o Primeiro-Ministro diz que as pessoas ganham bem, o problema não é baixar as pessoas, é por aumentar os outros. Espera aí. E depois perguntei isto ao espectador. Então você sabe onde é que se vai buscar o dinheiro para pagar mais aos outros? É assim, aos impostos. É isto que a malta esquece. Para nós podermos aumentar salários na administração pública, das duas uma, ou a economia cresce brutalmente, não é? E nós temos receita para isto, que é coisa que não existe, ou então nós vamos penalizar ainda mais quem paga impostos. Porque é com os impostos, esses impostos, que esta malta é paga. Está a perceber? Portanto, pá, um bocadinho de tino. Ó, meus amigos, dos lobbies, o bolo é todo o mesmo. Sabe qual é a diferença? É qual é a parcela do bolo que vai para este e qual é que vai para o outro. Sabe o que é chocante em Portugal? É que há uns lobbies que têm força para levar que uma parcela do bolo faz mais para eles do que para os outros. Isso é injusto. E não é por causa dos protestos e dos insultos, das ameaças, que eu deixarei de falar disso aqui. Bom, já chegamos ao final da conversa de hoje. No fim de semana não vou fazer nada. Vou voltar na segunda-feira. Eu quero lhe desejar um grande fim de semana. Quero também pedir-lhe um favor, mesmo para o final. Olha, coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Nunca se esqueça de uma coisa. Há coisas que são ditas aqui que não são ditas no outro lado. E alguma razão há para isso. É preciso ter independência para fazer essas coisas, está a perceber? Infelizmente, na comunicação social hoje, há uma coisa que falta bastante, que é independência. Portanto, olha, apoio este projeto. Gosto, partilha nas redes sociais. E já agora aproveito para dizer que nós estamos com o maior número de seguidores de sempre, aqui na página pessoal, e isso deve-se assim. Muito obrigado mais uma vez e tenha um grande fim de semana. Com licença, muito obrigado e bom fim de semana.